Olá, sejam bem-vindos ao canal do Quintão. Eu tenho estado um pouco mais ausente aqui desta página do YouTube. Porquê? Porque não vou mentir, estou super desiludido com o YouTube, os meus vídeos não têm qualquer alcance. Eu não faço isto para ter visualizações, faço por gosto, mas é desmotivante. O último vídeo que eu fiz aqui foi do Until Dawn, teve o pior número de views de sempre, desde que eu tenho esta página. Tive apenas 24 views neste momento, nem no início tive essa quantidade. Acho que é uma prova que já quase ninguém vê YouTube. Eu próprio não vejo quase nada no YouTube e é por isso que eu agora estou a postar um pouco mais em mini-críticas nessas redes sociais. Portanto, se vocês gostarem dos meus conteúdos, se gostarem do que eu faço, podem seguir-me nessas contas, mas eu prometo que uma vez ou outra venho cá falar de filmes que gosto realmente. Isso pode acontecer de 15 em 15 dias, uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, não sei. Mas é para falar sobre um filme que eu guardava muito assistir que eu estou cá hoje, que é Final Destination 6, ou Premonição 6 do Brasil, ou O Último Destino 6 em Portugal. Eu adoro esta saga, foi uma das primeiras sagas de terror que eu assisti quando era novo, que eu comecei logo pelo Final Destination 2, fiquei boquiaberto com aquela cena inicial do acidente na autoestrada e depois comecei a ver os restantes filmes e tornei-me mesmo fã desta saga. Aguardava há 14 anos por esta continuação e felizmente consegui vê-la no cinema com o meu irmão e o que eu posso dizer é que gostei imenso. Como é óbvio, a trama de Final Destination 6 é muito semelhante à dos filmes anteriores. Acompanhamos um grupo de personagens a tentarem sobreviver à morte que os tenta matar com terríveis acidentes. Enquanto nos filmes anteriores acompanhávamos sempre um grupo de estranhos ou de amigos que tentavam escapar à morte, neste filme a situação é um pouco mais pessoal. Acho que todos nós nos conseguimos ligar àquelas personagens, pois são uma família. Em muitos momentos pensei, o que me aconteceria se tivesse a minha família nesta situação? O que aconteceria comigo se eu visse a minha família a morrer, soubesse que ia ser o próximo e soubesse que outras pessoas também iam morrer? Como é que agiria? Este filme é muito bom nisso. Gostei, finalmente, do desenvolvimento das personagens secundárias, pois esta franquia sempre foi péssima a desenvolver as personagens secundárias. Em todos os filmes, quando aparecia uma personagem, era para morrer logo a seguir, naquela cena. Em Final Destination 6, temos várias personagens, todas são desenvolvidas e existem muitos twists. Quando nós pensamos que uma personagem vai morrer, ela ainda não vai morrer e acaba por ser mais desenvolvida. Existem muitas situações assim. Eu gostei bastante dessas personagens, consegui envolver-me com quase todas e lá está, o filme tenta aprofundá-las, pois quando a morte as apanha, a dor que nós sentimos ao vê-las a morrerem é pior. E sobre as mortes, o que eu posso dizer é que em alguns pontos são boas, noutros são más. Eu vou explicar-vos. É assim, não existem muitas mortes, penso que seja se calhar o filme da saga com menos acidentes, mas quando eles acontecem são super violentos. Existem cabeças destruídas, existem maxilares para um lado, existem muitas entranhas livre no ecrã. Eu gostei disso, está com um gore porreiro, mas o ponto fraco é que, ao contrário dos outros filmes que tinha mortes que até poderiam ser reais, acho que muitas vezes aquilo não poderia acontecer, mas deixava-nos paranoicos, como a morte do Solário, como aquela situação do elevador, no segundo filme, em que vemos a senhora a ficar presa no elevador e depois a ser arrastada pelo cabelo, e existiam mortes que nos deixavam paranoicos. Neste filme, nenhuma morte me pareceu real, me pareceu credível. Eu penso, isto nunca na vida me poderia acontecer. Como a morte situada no caminhão de lixo, que é super irrealista, mas foi muito divertida. Talvez seja uma das mortes mais bizarras, no bom sentido, de toda a franquia. Quanto a ligações com os filmes anteriores, existem alguns pequenos easter eggs, existem algumas referências aos filmes anteriores e também temos a presença de Tony Todd. O momento em que Tony Todd aparece foi muito arrepiante, pois o ator faleceu após as filmagens e ele já sabia que ia falecer. O diálogo em que ele aparece é mesmo marcante, é um diálogo que posso dizer que é bonito, é sobre aproveitarmos a vida. Gostei e fiquei mesmo arrepiado. Eu não chorei a ver essa cena, mas comoveu-me imenso, pois eu sabia que o ator ia falecer, ele está mesmo com um aspecto de doente, nota-se que ele fez um esforço para participar no filme e foi marcante. Foi, sem dúvida, um dos pontos altos deste filme. E a cena de abertura, para mim, foi uma das melhores da saga. Está ali ao nível da cena do segundo filme, que é uma das minhas favoritas. Esta é mais elaborada, passa-se nos anos 60, acompanhamos a avó da protagonista a sobreviver ao acidente
É interessante, gostei muito do setting, gostei do guarda-roupa, até meio que descobrimos ali um passado de uma certa personagem. Foi particularmente diferente e talvez seja a cena de abertura mais violenta de toda a saga. De resto, o que eu não gostei nesta produção foi do terceiro ato. E porquê? O filme, como eu disse, tem 2/3 que são super bem desenvolvidos, que são muito interessantes, que até são refrescantes dentro desta franquia. Mas o terceiro ato é um clichê. Até mesmo aquele acidente, aquela situação final, é um pouco mais do mesmo. Perde ali aquela ansiedade que o filme nos provocou ao longo de toda a duração dele. Parece que esse terceiro ato foi escrito pelos mesmos argumentistas, roteiristas do Último Destino 4, que foi o pior filme da franquia. Quanto à nota, eu vou avaliar Final Destination 6 com um 8 de 10. O filme é muito bom, o filme é interessante, tem humor, tem ação, tem muita coisa e desenvolve muito bem as personagens. Sem dúvida que é uma das melhores entradas nesta saga. Quanto à parte com spoilers, eu vou responder às questões que muita gente quer saber. Primeiro, não aparece nenhuma personagem anterior neste filme. Se pensam que vão reencontrar a Wendy, se vão saber se ela sobreviveu ao Final Destination 3, esqueçam, não existe qualquer referência a ela nem ao final desse filme. A única referência que existe é sobre a protagonista do segundo filme. Dizem que ela sobreviveu, que conseguiu enganar a morte, mas ela não aparece. Lembro-me quando filmaram, existiam rumores sobre ela fazer uma participação especial no filme. Não sei se essa participação foi cortada, mas ela não aparece. Apenas é mencionada pelo personagem de Tony Todd. Outra coisa, as mortes são muito porreiras. Aquela morte que aparece no teaser do tatuador, o teaser engana, essa cena existe, mas ele não morreu aí. Eu gostei muito desse plot twist, quando nós pensamos, ok, ele morreu, mas de repente ele aparece, o género, estou vivo, pessoal. Não estava à espera, gostei. São essas surpresas que tornam o filme diferente. Outra morte que achei impactante foi a morte daquela máquina de ressonância magnética. Mas, lá está. Essa morte foi muito visceral, foi muito visualmente forte, mas não causou aquele pânico. Eu acho que um dia que faça uma ressonância magnética não vou pensar, ok, vou morrer aqui. Seria muito mais efetiva se tivéssemos uma personagem a ser submetida a uma dessas ressonâncias, estivesse naquela máquina e morresse aí. De certeza que da próxima vez que eu fosse fazer uma ressonância magnética pensava, epá, se calhar vou morrer aqui. Que é isso que o filme falha nas mortes. Depois, como eu disse, o que eu menos gostei aqui, sem dúvida, foi o final. No terceiro ato temos 3 sobreviventes a tentar enganar a morte e as coisas não correm muito bem, há ali um acidente pelo meio, tudo ali muito clichê, tudo muito mais do mesmo. E quando eles pensam que vão enganar a morte, é aquilo que vocês já sabem, aquilo que acontece em pelo menos 4 filmes, que é eles morrem no final. Epá, eu não estava à espera que eles sobrevivessem. Na verdade, eu lembro-me de ter lido um leak no Reddit há uns meses atrás sobre um test screen. O final original contava com a protagonista, o irmão, a pensarem que tinham enganado a morte. Eles sofreram um acidente, mas descobriram que aquilo era uma premonição. E o final aconteceria com a câmara a afastar-se e a protagonista a descobrir que estava a ter uma visão e acabava assim. Nós não sabíamos se a protagonista e o irmão morriam ou sobreviviam. Epá, era um pouco mais do mesmo, mas pelo menos tínhamos aquela discussão do género. Será que essa personagem sobreviveu ou não? E mais uma vez foi o final em que todos morreram. Já cansa. Se existir um Final Destination 7, tem que ser com um final diferente porque é mais do mesmo, é super previsível. E esta foi a minha opinião com spoilers sobre Final Destination 6. Se quiserem saber mais coisas, deixem aqui os comentários que eu respondo a tudo ou enviem mensagem no Instagram, façam como quiserem que eu respondo-vos com spoilers. Pronto, muito obrigado e até à próxima!